Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula do dia de hoje. Espero que vocês estejam bem. Vou dar mais alguns minutinhos aí para a gente estar começando a nossa aula, enquanto o pessoal vai entrando. Vou disponibilizar aqui para vocês também a nossa lista. Nossa lista de chamada. Vamos comunicando, vão falando de onde que vocês são, de que cidade que vocês são. Espero que estejam me ouvindo aí. Qualquer coisa dá uma luzinha, se não estiverem ainda me ouvindo. Eu dou uma arrumadinha aqui no áudio. Bom, pessoal, vou começar dando início, então, à nossa aula, enquanto o pessoal vai entrando aí na nossa live. Mas, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mayara, sou coordenadora aqui de alguns cursos da área da tecnologia, e hoje eu estou aqui para ministrar essa disciplina com vocês, que é Sistema Distribuídos e Cloud Computing, ou a gente fala que é computação na nuvem. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, nesse tema aí, bastante, agora estão sendo aplicados aí em várias empresas, e aí eu trouxe bastante tópicos para a gente estar comentando, falando um pouquinho também dessa tecnologia aí que a gente está utilizando. Boa noite a todos. Então, pessoal, a gente, antes de começar a nossa aula aí, vou deixar aí falando sobre uma perguntinha. Se vocês conhecem, sabem o que é sistema distribuídos e cloud, né? Uma perguntinha para vocês interagindo aí no chat. Mas dando então início aí à nossa aula, quando a gente fala de sistemas distribuídos e na computação em nuvem, a gente tem dois conceitos relacionados que assim eles estão revolucionando a maneira de como a gente pensa sobre a computação e armazenamentos de dados. Então, os sistemas distribuídos, eles se referem a uma rede de computador, onde que o pessoal e as pessoas trabalham junto para atingir um objetivo comum. Enquanto a computação na nuvem, ela se refere à entrega desses serviços de computação pela internet, via internet. Então, a computação na nuvem, ela tornou cada dia mais popular, né? Então, assim, nos últimos anos, devido aí à sua flexibilidade e escalabilidade, então, quando você usa um serviço ali em nuvem, as empresas podem facilmente aumentar
diminuir seus recursos de computação, conforme necessário, sem você estar precisando investir, né, em hardware, que hoje, dependendo do hardware, você paga, é muito caro. Então, assim, a computação na nuvem, ela tem essa facilidade. Então, foi isso que começou também a surgir vários aplicativos, né, serviços baseados na nuvem, que a gente fala que é o Amazon Web Service, que a gente fala da Microsoft Azure, do Google, né, Google Plataforma, que a gente tem, e vários outros ainda que a gente vai aqui abordar, né, nessa aula para nós, tá? Então, os sistemas distribuídos, para a gente estar assim mais ou menos falando, e a gente já vai começar a nossa aula, nossa breve introdução, ele também é uma parte muito importante da nossa computação moderna, que a gente fala, tá? Por quê? Porque ela permite que a gente tenha um processamento e armazenamento, né, de dados ali eficientes, de grandes quantidades ali de dados infinitos. Então, além disso, né, a gente fala que a computação em nuvem ela oferece maior flexibilidade em termos de onde funcionários eles podem acessar os dados, né? Acessar aplicativos. Então, ele permite ali um trabalho remoto, né, dentro da colaboração. Então, isso é mais ou menos baseado no que a gente vai estudar aí em sistemas distribuídos e cloud, computação na nuvem. Então, eu vou começar aqui passando aqui, então, o meu slide. Eu já me apresentei para vocês, dei uma breve introduçãozinha. E aí eu vou falar um pouco dos tópicos, então, que eu trouxe para vocês, então. Então, eu coloquei o que são os sistemas distribuídos, quais as vantagens e desvantagens também, que a gente, além de ter muitas vantagens, a gente também tem algumas desvantagens em sistemas distribuídos, para que servem os serviços em nuvem, qual que é a sua importância na modernização das infraestruturas de TI, porque hoje as empresas estão investindo muito nessa tecnologia da computação em nuvem, falar um pouco de IoT, que é a inteligência das coisas, e computação na nuvem, né, que é cloud computing, e aí a gente parte para containers. Não sei se vocês já ouviram também falar, tá bom? Então, vamos aí começar a nossa aula, então, pessoal? Então, quando vocês vê essa imagem aí, pessoal, o que seria sistemas distribuídos? Como eu já falei para vocês, ele é uma rede de computador, e ali que tudo ali, eles vão se juntar e vai trabalhar tudo junto num único sistema. Então, se a gente for pensar, até uns tempos atrás aí, as empresas tinham uma máquina para fornecer uma série de serviços, né? Então, e uma série de tarefas que a gente fala. Então, só que a computação, a gente fala assim, a informática hoje em si, no modo geral, ela começou a ganhar cada vez mais importância, né? Dentro das empresas, dentro das organizações. Então, se a gente puder usar a capacidade ali de armazenamento e processamento de dados diversos, uma perguntinha agora eu posso fazer para vocês, antes da gente começar a nossa aula. É possível a gente usar, armazenar e processar diversos computadores simultaneamente? Quando a gente fala em sistemas distribuídos, olhando até para essa imagem aí, como vocês estão observando? Boa noite a todos que estão entrando. Sim, pessoal, é possível você fazer isso sim. Então, foi assim que foi nascendo os sistemas distribuídos, que a gente fala. Então, vejam só, esse conceito é bem simples, né, de a gente compreender. Então, a gente tem ali uma única máquina que tem limitações físicas. Então a gente pode, né, tentar suprir essas limitações simplesmente usando várias máquinas, né, que daí elas vão trabalhar tudo juntas ali no ambiente de rede, né, para servir um determinado ali propósito. Como exemplo, o armazenamento, nesse caso, ele é distribuído e o processamento também é distribuído. Então, ambos eles são distribuídos aí nesses sistemas distribuídos, tá? Então, eu não preciso criar uma rede, entendeu? Então, assim, a gente não precisa criar uma rede. A gente tendo um sistema distribuído, a gente tem ele para armazenar, para processar, embora seja possível também. Mas eu posso criar um sistema que permite executar essas duas tarefas, tá? Então, se vocês percebem aí, quando eu mencionei de sistema distribuído, que ele é uma rede de computador, né? E as máquinas serão usadas aí, simultaneamente. Então, as máquinas, ela tem de se comunicar ali entre si. Então, quando a gente está numa rede de computador, pode ser uma rede interna da empresa, pode ser uma rede de um ambiente em nuvem, pode ser também uma rede híbrida que a gente fala, mas as máquinas vão precisar se comunicar. E é por isso, né, que a gente precisa de um ambiente ali de rede, que esses sistemas, na verdade, são projetados para compartilhar recursos, né?
e cargas de trabalho ali maiores e únicos ali. Então, é mais ou menos isso que a gente tem sobre sistemas. E, claro, a gente também tem alguns exemplos. Vou passar aqui o slide para vocês, que eu vou daqui a pouco falar das vantagens. A gente também tem bastante exemplos de sistemas distribuídos, né, para vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente está falando o quê? Do Google, ele é um sistema distribuído. A gente fala da Amazon, é um sistema distribuído. O WhatsApp é um sistema distribuído. O que mais a gente pode falar? Computação na nuvem, que a gente vai falar também, que ele engloba também essa parte de sistemas distribuídos. É também inteligência artificial, o IoT, que eu também vou falar um pouquinho para vocês. Então, tudo isso é exemplos aí também de sistemas distribuídos que a gente trabalha, tá? Eu vou tomar um pouquinho de água, porque eu já estou um pouquinho meia rouca. E aí eu coloquei aqui as vantagens, né, de utilizar os sistemas distribuídos. Então, a gente tem a escalabilidade, que é o quê? O sistema distribuído ele pode aumentar sua capacidade de processamento e lidar com cargas de trabalho de formas mais eficientes. Então, quer dizer, então, ele é facilmente de ser escalável. Então, ele pode ali ampliar, vai adicionando ali novos componentes no sistema. Então, isso permite que eles vão se adaptando, né, e vai se enriquecendo a cargas ali de trabalho que a gente fala, tá? E aí eu coloquei o desempenho, que é o quê? De alguns casos, o desempenho de sistemas distribuídos pode ser melhor com sistemas centralizados. E aí eu coloquei também a redução de custos, compartilhamento de recursos e maior eficiência energética, que pode levar à redução dos custos operacionais. Então, quer dizer, hoje, as vantagens que a gente tem é realmente a redução de custos, como eu falei dos hardwares, que a gente não precisa, às vezes, pagar lá alguma coisa que quebra na máquina, ali a gente tem a máquina virtual, às vezes que a gente vai também falar, mas tem a gente que tem a máquina física, e às vezes ali pode quebrar alguma peça, alguma coisa, às vezes esses hardwares é muito caro de comprar. Então é isso que ela também tem a vantagem do sistema distribuído, que a gente fala que também os custos é bem menor, né, entre hardware e software também, e eles podem compartilhar vários recursos ali entre os componentes, tá? E claro, a gente tem umas outras vantagens aí que a gente pode citar, a flexibilidade, a gente pode falar da flexibilidade, que é o quê? Ele é flexível também, tá? Entre sistemas centralizados, ali é muito flexível, ali ele é adaptado, então assim, ele tem vários diferentes cenários ali, então ele é bem mais flexível de estar se utilizando, tá? E aí tem a acessibilidade também, que a gente fala que ele pode o quê? Ele pode acessar qualquer lugar, quando tem uma conexão com a internet. Então, essas é bastante, assim, vantajoso quando a gente fala mesmo, né, de sistemas distribuídos. E é claro também que a gente também tem algumas desvantagens que a gente fala também, claro, que é a complexidade. Coloquei alguns exemplos aqui, imagina como coloquei a complexidade, né? Que acontece? O sistema distribuído, ele tem múltiplos, né, pontos de falha, que custam mais termos de hardware, software e gerenciamento. Então, quando a gente fala ali de complexidade, a gente fala de um sistema ali meio complexo. Por quê? Porque ele é composto por muitos ali componentes interconectados, que a gente fala, tá? Então, isso torna ali a sua implementação, quando você vai implementar também, e a sua manutenção é bastante desafiadora para quem implementa também esse tipo de sistema, tá? Então, por isso que é necessário que você ali garanta todos os componentes que funcionam ali corretamente de forma coordenada, tá bom? E aí eu também passei ali para a segunda, ali coloquei segurança, que são mais vulneráveis a ataques cibernéticos, devido à sua natureza de rede e aos pontos de acesso expostos. Então, aqui é muito pecável, às vezes, ainda é claro que está sendo muito trabalhado, mas a gente ainda tem muito ataques cibernéticos que a gente fala, né? Então, assim, o sistema ele também é um pouco vulnerável para isso, então, por isso, às vezes, tem muitos ataques cibernéticos que a gente fala, né? Mas também não é uma coisa difícil de se lidar, tá? E aí depois eu também coloquei aqui a comunicação, que é o sistema distribuídos ali, né? Você pode ter problemas entre comunicação, entre nós mesmos, né? E o que pode prejudicar o desempenho, né? Que a gente fala o desempenho ali num sistema distribuído, ele pode ser ali afetado ali de vários fatores, né? Como, por exemplo, aí também os fatores que a gente fala na rede, processamento, o tráfego, né? Quando a informação vai para outra, quanto tempo ela demora para chegar, né? A informação. Então, é mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês sobre vantagens e desvantagens de sistemas distribuídos. Deixa eu passar aqui o slide novamente. Então, eu coloquei algumas aplicações aqui que a gente utiliza, né? E já falei no começo, mas também
vou só reforçar aqui. Então, a gente usa bastante sistemas distribuídos, né, da computação na nuvem, né? Então, eles usam recursos de computação para vários computadores para fornecer serviço a usuários remotos. E a gente também tem as redes sociais, né, que eles usam uma rede de computadores para conectar usuários de todo o mundo. Tem sistemas de arquivos distribuídos, né, que permitem que os usuários acessem arquivos armazenados em vários computadores, e sistemas de banco de dados distribuídos que permitem que os usuários acessem dados armazenados em vários computadores. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Lógico, a gente também tem outros sistemas de tráfego que a gente fala, monitoramento ambiental, e tantos outros, mas, assim, os que mais, assim, o pessoal utiliza bastante hoje, né, essas aplicações aí. Então, é mais ou menos isso que eu quis só trazer mais esses exemplos aí e falando um pouco deles, né, para vocês. E aí, eu coloquei aqui também, só para vocês lerem, que eu coloquei os protocolos de comunicação, tá? Que é HTTP, TCP, WebSockets, RPC. Então, eu coloquei, assim, esses exemplos, assim, mais para vocês estarem lendo, né? O HTTPS, ali, que é um protocolo baseado, né, no texto simples para interação de computador e cliente-servidor, né, entre cliente e servidor. O TCP/IP, que é um conjunto de protocolos que permite a comunicação entre computadores e uma rede. WebSockets, né, que é o protocolo que permite comunicação full duplex bidirecional, permitindo que os dados sejam enviados e recebidos ao mesmo tempo. O RPC, que é um método de comunicação que permite que um programa e um computador solicitem serviço a um programa e um serviço remoto, né, servidor remoto, que eu devo ter colocado aqui. Então, é mais ou menos isso. Só coloquei assim, para vocês terem exemplos dos protocolos utilizados ali na parte da comunicação, né? De sistemas distribuídos. E aí eu coloquei alguns exemplos da questão da segurança, como a gente já falou aqui, né? Eu falei, na verdade, aqui nos últimos slides, da questão da segurança, né? Que a gente tem muitos ataques ainda também, né? Então, alguns exemplos que a gente pode aqui estar falando para vocês é a criptografia, que é o que ele vai proteger ali as comunicações com técnicas, né, de criptografia para garantir a privacidade e integridade dos dados transmitidos. E aí tem a autenticação, né, que ele vai garantir a partes envolvidas, que estejam realmente envolvidas na comunicação e que não haja impostores, tá? Vou passar mais aqui que eu coloquei mais alguns exemplos também para vocês. Aí tem firewall, né, para proteger os sistemas contra acessos não autorizados e atividades maliciosas na rede. E o controle de acesso, que é regulamentar o acesso e operações de cada entidade que utiliza o sistema de forma a manter a segurança. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Quando a gente fala de segurança, né, continuando em sistemas, né, distribuídos, mas é mais ou menos isso que a gente fala. Quando a gente fala desse sistema, a gente está falando aquele de e-commerce, dos controles de tráfego, que a gente fala até de aéreo, meus monitoramento ambiental. Então, todos aqueles exemplos que eu já dei ali, tudo, ele vai cair nesses exemplos aí que eu coloquei de segurança em sistemas distribuídos. E aí, eu coloquei para vocês, deu uma cortadinha aí no slide, mas eu coloquei a prevenção. Mas por que, professor, prevenção? Prevenção, quando a gente fala em sistemas distribuídos, pessoal, é desses ataques maliciosos, que eu já estou falando para vocês, vazamento de dados, né? Tem as negações de serviço. Então, pessoal, uma dica que eu tenho assim para vocês, com estudos, tudo que a gente faz aqui na faculdade, a gente dá aula, tudo. Então, para você melhorar, a gente fala segurança em si ali dos sistemas distribuídos, que a gente fala, usa técnicas de segurança fortes, entendeu? Como autenticação, controle de acesso, criptografia, que a gente acabei de falar também. Então, mantenha sempre ali o seu software atualizado, com as últimas ali, correções de segurança, tudo que pedir ali para vocês atualizarem, atualiza o software, né? O antivírus, a gente fala bastante também, questão até de antivírus, para utilizar o antivírus. Então, a gente sempre fala assim para vocês, que vocês às vezes trabalham, tudo, né, tem um serviço, mas monitorar ali o sistema, identificar possíveis ameaças ou vulneráveis, se vocês verem alguma coisa ali, entendeu? Então, sempre ficar de olho, né, ter essa prevenção para não ter esses ataques, né? E é mais ou menos isso, para vocês tentem implementar ali alguma coisa para vocês não ter esses incidentes que a gente fala, né, de líderes de ataques. Então, é bem bacana também da gente estar falando sobre isso daí, tá bom? Vamos passar aqui o slide. E aí eu coloquei aqui algumas coisas quando a gente fala em serviços em nuvem.
né? Então, eu coloquei ali, ele é para o quê? Para armazenar, ele é rede, ele é software, ele é análise de segurança, servidores e banco de dados. Então, eu enxuguei tudo ali, mais ou menos, o tópicozinho do que serve, né? Os serviços em nuvem. Então, os serviços de nuvem, para a gente estar ali falando, ele é uma forma que você vai ter acesso aos serviços e recursos ali da TI por meio da internet. Então, você utiliza ali servidores remotos para armazenar, executar dados e aplicativos. Então, ali a computação na nuvem, se os serviços ali em nuvem, ele vai aumentar a flexibilidade, que a gente fala em termos de provisionamento, monitoramento e até uma gestão ali de infraestrutura que você tem. Então, ele vai tornar ali mais um ambiente seguro, né, por parte da infraestrutura de software, os dados que será gerenciado ali pelo provedor ali na nuvem mesmo, como a gente tem um exemplo ali, que eu já falei que é o AWS, com o Amazon Web Service, né, que ele possui ali no site, quando você entra lá, mas ele tem uma expertise ali, né, ele é bem assim, quando ele fala questão de ameaça, ele tenta ali tratar algumas coisas ali, questão de ameaça, ele já tem um certo, assim, como eu posso falar, um software bem assim completo, então ele também disponibiliza vários tipos de segurança ali, então assim, ele poupa tempo e também poupa dinheiro e recursos ele também, então ele é um software muito bom e também o custo-benefício dele não é muito alto para você estar utilizando ali para guardar, armazenar essas coisas ali, tudo para não ter perdas e nem ataques maliciosos, como eu já estou falando aqui para vocês, tá? Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui, que eu vou falar um pouquinho dos serviços em nuvens. Então, pessoal, a gente tem 3 tipos aí de serviços em nuvem. Coloquei alguns exemplos aí, tá? Que é a infraestrutura IaaS, que é as plataformas PaaS e o aplicativo SaaS. Então, de modo geral, enquanto vocês leiam aí o slide que eu coloquei, um resumidinho aí para vocês tentarem entender, a IaaS, ela vai fornecer um acesso a recursos da computação. Então, ali vai ser o armazenamento, né? E a rede, que a gente fala. Então, com o IaaS, as empresas, ela pode alugar uma infraestrutura de TI, incluindo servidores, armazenamento e rede. E é um provedor na nuvem, então, assim, ele é mediante pagamento conforme o uso. Então, quando você paga para usar ali essa infraestrutura, tá? E é que nem eu falei, não é um modelo muito caro, tal, como eu já falei que tem a Amazon ali, que ele é um provedor disso aí, né, um software ali. Então, assim, você usa, né, conforme você vai pagando e usando, tá? E aí eu coloquei também a plataforma PaaS, que é o quê? Ela fornece uma plataforma para desenvolver, implantar e gerenciar aplicativos. Então, ela já vai na parte já de plataformas ali, né, que vai implementar ali, desenvolver e gerenciar aplicativos, tá? E falando do SaaS, né, que já a parte dos aplicativos a gente fala também como software, então ela vai fornecer ali um software de um serviço, sem necessidade de você instalar ali e gerenciar um software ali localmente, tá? Depois a gente pode falar, daqui a pouco eu vou começar a falar da máquina virtual, que é mais ou menos que a gente vai entrar nesse foco aí também, desses aplicativos aí que a gente está falando aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Ah, tá. E coloquei uns exemplos aqui para vocês, como eu já citei, né? Então, a Google, Netflix também usam, a Uber, Amazon, Spotify. Então, assim, essas são as empresas aí que utilizam esses serviços em nuvem. A gente tem outras também, muito conhecidas, como Dropbox, né? O Google Drive, acho que muitos usam também, iCloud, OneDrive. Então, vários né, sisteminhas aí que o pessoal usa, vários softwares aí que o pessoal usa aí, para esses sistemas aí distribuídos juntamente com os serviços em nuvens, tá bom? Vamos passar aqui. Aí vem aquela perguntinha que eu fiz lá no começo, né, da nossa aula, de qual a importância, né, da modernização das infraestruturas de TI. Aí eu coloquei que é eficiência operacional, agilidade e inovação, segurança, acesso remoto e mobilidade. Ou seja, a modernização aqui, pessoal, que eu estou falando aqui das infraestruturas, ela está permitindo que ela tenha uma mais eficiência, escalabilidade, flexibilidade, agilidade nas entregas de recursos da TI. Então, por isso que hoje as empresas estão investindo bastante em computação na nuvem. Então, quando a gente fala dessa importância que a gente tem aí, é fundamental que as empresas, para elas também, se elas
queiram desejar, né, desejam permanecer uma competitividade no mercado, a gente fala, os sistemas em nuvem, então, ela é uma tecnologia que está constantemente em evolução. Então, as empresas também elas estão precisando ali, se adaptar, acompanhar ali as novas tendências que a gente fala, né? Então, quando a gente traz essa modernização aqui, essa infraestrutura para TI dentro da empresa, a gente tem muitos benefícios. A gente tem muitos. Por quê? Eu já falei no começo, mas a gente fala melhoria e eficiência que a gente tem. Então, quando você traz isso daí, ela ajuda a empresa a melhorar a eficiência dos seus processos e operações. Então, por isso que a gente fala de melhoria, de eficiência, vai ter a redução de custos, ou seja, a empresa vai reduzir os custos, né? Como a gente já falou de hardware e software. Então, ela vai reduzir os custos, ela pode aproveitar várias vantagens ali da escalabilidade, flexibilidade na nuvem. Ela vai ter ali a segurança, né? A modernização ali que a gente fala da infraestrutura, ela vai ajudar a empresa na segurança de dados e sistemas. E também a gente vai trazer bastante também, que a gente fala, experiência para o cliente. Também a gente tem que pensar no cliente também, tá? Então, essa modernização que a gente fala, a gente pensa também no cliente, que ele vai ajudar a empresa a melhorar a sua experiência ali com o cliente, né? Fornecendo serviços de produtos mais rápidos e confiáveis. Tá bom? Então, essas empresas que utilizam bastante aí, a gente pode falar também, que daqui a pouco eu vou entrar no hall aqui de falar de IoT também, que tem tudo a ver com essas modernizações que a gente fala nas empresas, mas a empresa ali de tecnologia, quem utiliza, então, as vantagens de ter essa computação na nuvem é o que vai reduzir o custo e melhorar ali a escalabilidade, que nem eu falei. Então, acho que é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, né? E aí eu coloquei aqui uma observação que, de acordo com o estudo desenvolvido pela IDC, 53% das empresas investem na tecnologia cloud, 77% sentiram diminuição dos custos com a TI de até 1,2 milhão de dólares no ano, e 99% diminuíram o tempo de trabalho da equipe de TI. Então, esse aqui foi uns dados que eu peguei da IDC. Depois, se vocês quiserem olhar, ler mais lá na internet, né, sobre esses dados aí, é muito interessante também. E aí eu coloquei alguns benefícios do Cloud Computing, né, da computação em nuvem, que é o compartilhamento de dados, né, e trabalho em equipe, convivência, acessibilidade, segurança da informação e o backup de dados, né? Muito importante o backup de dados. Por quê, pessoal? Quando a gente usa uma máquina física, por exemplo, às vezes, que nem a gente fala o famoso, deu um pau no meu HD. Cara, e agora o que eu faço? A gente leva lá na loja e a pessoa fala, ai, cara, seu HD, infelizmente, não tem como, você perdeu os seus dados. Então, por isso que hoje a gente fala, a gente usa bastante, né, a computação na nuvem para você não perder seus dados, né? Às vezes a pessoa se deixa lá armazenado só no computador, ali na máquina física, e isso é terrível. Depois que dá algum problema, queima a placa ou dá alguma coisa no HD, você não consegue ter as suas coisas de volta ali. Então, esse armazenamento, a gente fala nas nuvens, tudo, essa computação na nuvem, né, a gente fala sempre para o pessoal usar, principalmente eu uso bastante, como eu monto as minhas aulas, então tudo que eu faço no meu computador, eu jogo na nuvem, porque o medo de perder, depois a pessoa, você monta uma aula lá e de repente o computador deu um problema e pá, perdeu tudo o slide, perdeu a aula. Então, assim, sempre tenta o pessoal utilizar, é bastante importante no dia a dia, a gente fala, no serviço, as suas coisas, fotos, tudo que vocês tiverem, cara, coloca na nuvem, que é a melhor coisa que vocês vão fazer e não tem custo nenhum, tá? Então, aí eu coloquei mais uma coisinha aqui para a gente começar a falar da internet das coisas, uma observação. Então, o IoT, né, que a gente fala internet das coisas, então ele é um sistema de dispositivos interconectados que coletam e enviam dados para a internet. Então, a IoT está em rápido crescimento. Estima-se que em 2025 serão cerca de 27 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Olha, é muito interessante, IoT. Vamos falar já deles para vocês aí. Pessoal, espero que eu não esteja falando muito rápido. Se eu estiver, eu dou uma pausinha aí. Mas vamos continuando aí, então, com a nossa aula, falando sobre IoT. Coloquei alguns fundamentos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, não sei, às vezes ninguém conhece o que é, mas a IoT, que a gente fala, a internet das coisas, ela é uma
tecnologia de rede que está, assim, em rápida evolução, a gente pode falar, tá? Então, ali ela vai permitir a interconexão de dispositivos inteligentes que pode transmitir dados pela internet. Então, a IoT, ela vai te oferecer inúmeras soluções, tá? Que abrange desde a saúde até uma indústria automotiva, tá bom? Então, a IoT, ela pode ser aplicada em diversos setores, né? Saúde, indústria, transporte, varejo. E aí, os dispositivos da IoT que a gente fala, né? Que eles vão utilizar ali aqueles sensores de conectividade, que ele vai trocar essas informações com outros dispositivos e sistemas, tá? E aí a gente tem algumas, a gente fala vantagens que a gente tem, mas também coloquei algumas vantagens que ele tem aqui da parte de conectividade, né, sensoriamento e real-time análise, mas a gente fala também, quando a gente fala de IoT, na verdade, a gente está falando que é ali de monitoramento e controle, tá? Então, os dispositivos ali da IoT, ele pode ser ali usados para monitorar um estado, por exemplo, como a gente fala? Estados ativos físicos, a gente fala ali, né, para controlar dispositivos de sistemas, por exemplo, né. A gente tem um outro exemplo também que a gente fala, gestão e otimização. A gente fala mais da parte da gestão. Então, quando você usa também esses dispositivos aí da IoT, ele vai gerenciar e otimizar processos e operações também. E a gente tem também a interatividade, né, a gente fala também de personalização em si, né. Então, para esses dispositivos aí que a gente fala da IoT, ele vai usado, na verdade, para criar experiências interativas e personalizadas para o usuário. Então, ele já vai entrar na parte de cliente ali também, tá? Às vezes, o feedback ali, alguma coisa também da parte das clientelas, que a gente fala de clientes, tá? Aí, eu coloquei aí alguns fundamentos aí, tudo. Eu não vou chegar a ler, que eu acho que vocês já estão olhando aí certinho tudo. Vamos passar aqui para o próximo slide. E aí, eu coloquei aqui a questão do IoT, na verdade, quando a gente fala em empresas e consumidores. Então, para a empresa, ela vai melhorar a eficiência, produtividade, redução de custos e aumento das receitas. E já para consumidores, ela vai melhorar na qualidade de vida, maior personalização dos produtos, serviços e mais comodidade. Então, acho que é mais ou menos isso, tá, pessoal? Para falar da IoT para vocês. Mas ali, eu já falei assim, ela é uma prática ali, ela é uma ampla gama de setores que a gente fala, tá? Então, essas tecnologias aí, que ela vai permitir ali que um novo mundo ali, umas grandes possibilidades, oportunidades, ela vai chegar para vocês, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês sobre IoT. E vou mostrar mais alguns exemplos aqui de aplicações, quando a gente fala de aplicação de cloud e IoT. Então, eu já tinha falado, mas voltando a falar, indústrias, casas inteligentes, né, e saúde, o que mais a gente tem aqui? Carros, que eu acho que eu cheguei a falar para vocês, indústrias. Então, essas aplicações que a gente fala aí para vocês, o que é. Ah, mas professora, como assim indústria? Como, por exemplo, drones, robôs, né, sensores, as casas inteligentes que a gente fala aí, muitas também nas construções civil. Hoje o pessoal traz para dentro de casa essas aplicações aí que a gente fala da IoT. Um exemplo que até esses dias eu olhei, que eu assisti aqui na RPC aqui, né, da nossa cidade, aqui da minha cidade, aqui do Paraná, de uma casa lá que o cara batia a palma, a cortina já abria, entendeu? Aí ele tinha lá um negócio molhar do jardim, então ele programou o negócio lá para toda em uma hora molhar as plantas no jardim, lá tem um negócio que girava lá, tirava água. Então, assim, esses aí é tudo aplicação que eu estou falando para vocês, que é aplicações da IoT, né, com serviços de nuvens também junto aí. Então, é bem bacana, né? Eu acho que é um tema legal da gente estar sempre ali falando. Então, quando a gente fala ali para a empresa, em modo em geral, a gente está falando ali que vai ajudar, na verdade, né? Então, ali a gente fala de sensores de temperatura, umidade, né? A gente fala de dispositivos de monitoramento de frota, que é importante falar que a gente fala que é rastrear veículos, né, e otimizar rotas de entrega, né? Quem mais a gente pode falar assim? Da saúde, que a gente fala que é rastrear sinais vitais, daí fornecer cuidados remotos ao paciente. Então, tudo isso está envolvido na IoT. Eu estou falando para vocês, tá? E para consumidores, assim, para vocês entenderem, né, a parte de consumidores que a gente estava falando em empresas e consumidores, a gente pode falar ali para consumidores, para vocês
entenderem, como a Alexa. A Alexa, ela é uma IoT, entendeu? Então, aí a gente faz o quê? A gente escuta ela, a gente fala com ela, né? Então, assim, é uma coisa de louco, né? A nossa evolução, assim, a internet hoje está muito, assim, evoluída, para falar bem a verdade, né, pessoal? E aí, vamos fechar aí com as partes dos containers. Não sei se vocês já ouviram falar nesses containers, também engloba todos esses sistemas distribuídos, as computações na nuvem. Eu vou só dar uma pausinha para me tomar uma água enquanto vocês vão lendo aí, que eu deixei só um bilhetinho para vocês, mais ou menos falando o que é container, mas já vamos explicar, tá bom? Enquanto isso, vão aí falando no chat, vão conversando aí. Então, pessoal, falando então de containers, o que é container, na verdade? Vamos falar um pouco o que é e mais ou menos quando a gente vai entrar falando das máquinas virtual, mais ou menos alguém já deve saber o que é. Mas os containers, eles, na verdade, eles permitem uma fácil implementação de gerenciamento de um dispositivo IoT, que a gente já estava falando, tá? E em um ambiente empresarial, por exemplo, tá bom? Então, ele pode ser usado ali para você criar uma infraestrutura ali escalável e segura para fazer aplicações da IoT, tá? Então, ele vai permitir ali que as empresas, elas processem grandes quantidades de dados em tempo real. Então, os containers também ele pode ser usado para dispositivos IoT, né? Eu estou falando aqui, estava falando para vocês aqui, tá? E voltados para consumidor, né? Como dispositivos domésticos inteligentes, como eu já estava ali falando para vocês. Então, eles permitem que os desenvolvedores eles criem, eles implantem ali aplicativos de forma rápida e eficiente. Então, ao mesmo tempo, ali ele vai garantir a segurança e vai e a compatibilidade que a gente fala, né, de uns outros dispositivos. Então, para vocês entenderem um pouco ali no contexto, vou tentar explicar para vocês, não é difícil de entender, mas assim, quando a gente fala, né, antes da gente falar, na verdade, o que é container, a gente vai falar um pouco como acontecia, né? Como que eram as configurações de servidores antigamente. Não muito antigamente, porque também faz muito tempo, mas assim, um pouco antes que a gente fala. Então, a gente tinha ali, basicamente, né, a gente instalava e configurava ali um computador, um servidor para cada aplicação que a gente fosse instalar. Então, você imagina ali, eu tenho um MySQL, um Tomcat, Apache, dos servidores ali, banco de dados, e eu ia precisar de uma máquina para cada um desses sistemas, tá? Então, a gente precisaria de uma máquina para cada um desses serviços, né? Então, eu não poderia ali pegar ali o Apache e, por exemplo, tá, gente? E instalar no meu computador direto, na minha máquina física ali. Eu não poderia ter instalar ali. Então, eu precisaria de um sistema operacional. E aí, onde cada vez dessas máquinas, ela ia precisar como eu posso falar, de um sistema operacional. Então, eu não poderia instalar apenas em uma máquina, tá? Então, para essas máquinas, ela precisava de um sistema operacional ali para gerenciar um sistema ali operacional. Então, hoje, quando você olha, você fala assim, nossa, hoje é simples. Quem já trabalha na área é muito simples. E antigamente não era. Então, antes, era muito complexo de você gerenciar ali. Então, na época, você precisava ter ali uma aplicação simples como, vamos pegar PHP. Vamos pegar PHP, banco de dados, e a gente pega ali um servidor web rodando, por exemplo. A gente precisaria de 3 computadores diferentes, cara. Era 3 computadores diferentes, 3 servidores e 3 sistemas operacionais diferentes. Então, assim, era uma coisa muito complexa. Então, ali, a comunicação ali, entre eles ali era um pesadelo. Era um pesadelo de se trabalhar. E aí, outro problema que a gente tinha muito ali, eu já cheguei a trabalhar na área um pouco tempo atrás, eu já cheguei a pegar alguns conflitos, assim, antes do pessoal utilizar essas redes aí. Depois a gente vai começar a falar da máquina virtual. Mas ali, um muito problema que tinha, por exemplo, o cara desenvolvia lá uma linguagem de programação no computador dele. Quando ele tentava passar ou rodar para um outro computador, né, a gente falava, quando a gente fala, né, no modo geral, mas dava pau, não rodava. Então, às vezes, a gente até ouvia lá na empresa, o cara chegava lá,
com o notebook dele e falava assim, ó, no meu tá rodando. Aí ele tentava passar para o cara falava, ó, o meu não está rodando, entendeu? Então, assim, às vezes o cara usava um Windows ali na máquina, e o servidor era Linux, então, assim, dava aquele boom ali, às vezes rodava numa máquina, não rodava na outra. Então, assim, é ali que você tinha muitas coisas ali, muitos problemas que a gente fala, tá? E aí que a gente fala, vou até passar aqui o slide, que eu acho que eu coloquei um exemplo aqui para vocês para explicar, e aí vem a máquina virtual. Então, a máquina virtual, após isso aí, então, antes da gente não entrei ainda no container, falando o que é container, mas aí a gente vem da máquina virtual. Então, a gente fala aqui, agora eu vou mais ou menos passar o exemplo para vocês. Se vocês verem aqui, a primeira imagem aqui é uma máquina virtual, tá? E aqui a gente coloquei aqui o container. Então, mas qual que é a diferença, então, aqui, né, professora? Então, a máquina virtual ali, quando você tem o seu computador, né, ele tem ali os sistemas operacional, e esses sistemas ali operacionais, ela vai precisar ali, né, rodar nesse hypervisor. Então, ali que ele vai permitir que você roda ali todos os sistemas operacionais e a gente tem vários ali dentro do nosso. Então, assim, na nossa máquina aqui, nessa máquina virtual, a gente tem vários sistemas ali rodando e ele vai ser nesse carinha aqui, hypervisor, tá? E já aqui no container, falando do container, ele vai usar esse container Engine, que ele vai gerenciar os containers como se fosse um programa que gerencia máquinas virtuais. Mas, professora, tem diferença aí? Tem, porque esse container Engine, a diferença que ele tem é que ele roda ali sistemas binários, né, dos sistemas operacional. Então, ele pode ser utilizado ali só no container Engine. Então, cada camada que você tem aqui, nessas figurinhas aqui que você está olhando, as camadinhas aqui, ele, como a gente pode falar, ele engana o software. Professora, engana o software? Sim, porque quando você fala que está ali, por exemplo, ali, você tem um sistema operacional novo ali, ele vai isolar esse sistema dessa aplicação. Então, ele vai rodar nessa aplicação, ele vai isolar. Então, todos esses processos que vai rodar aqui nesse container, ele passa ali, então, ele tem um software, na verdade, ali, ele tem um sistema operacional separado, tá bom? Mas, na verdade, eles estão rodando, utilizando todos os sistemas ali binários. Desde esses sistemas até possível, quando não for possível, também ele vai rodar. Então, como eu falei para você, aquele famoso lá, na minha máquina roda. Opa, peraí, nessa aqui não roda. Então, ele vai agilizar isso para você, esse container, tá? Então, ele vai ali, o que vai te falar para você também? Ele vai, por exemplo, você tem um sistema ali PHP, ou você está usando uma linguagem de programação, ou estou usando Windows, por exemplo. Então, ele puxa todos esses arquivos que você tem ali no que você vai utilizar. Então, ali é bibliotecas, vários arquivos, ali ele vai conseguir compartilhar com você e eu não vou precisar também ter um sistema operacional novo para fazer cada aplicação, que nem eu falei da máquina. Cara, tinha que ter 3 máquinas para um servidor, 3 máquinas para um banco de dados. Então, assim, não vai precisar mais disso, como eu já estou falando anterior, tá? Então, ao invés de você instalar ali só um programa, só uma máquina virtual, você instala um programa no container. E é ali que ele vai te garantir ali onde pode tudo se ali compartilhar, tá? Então, é que nem eu falei, por exemplo, para a gente fechar essa falando de container, quando a gente, por exemplo, ali, eu utilizo ali o Windows, e aí eu instalo dentro do meu Windows esse container Engine, então ele vai baixar tudo que é necessário para aparecer um Linux, por exemplo. Então ele abaixa tudo que é ali, que eu posso utilizar ali, como se fosse um Linux ali, e aí dentro daquela aplicação ele vai rodar como se fosse um Linux, mas eu estou usando o Windows. Então, assim, ele consegue enganar o software, entendeu? Então, por isso que a gente fala aquela famosa lá, deu pau no meu computador vai, no outro computador não vai. Então, assim, ele engana o software. Então, essa é a parte do container que eu estou tentando, assim, falar para vocês. E, cara, tem vantagens, claro, né? Ele é mais leve, ele não tem custo, não tem manutenção, é mais rápido, entendeu? Então, assim, tudo é voltado, quando a gente fala na nuvem, é muito benefícios, né, cara? E outra, também trabalhar em casa, você pode estar acessando dentro da sua casa, então, assim, os trabalhos remotos que a gente fala. Então, assim, é uma coisa muito surreal, né, cara, falar sobre essas aplicações aí que a gente tem aí no mundo virtual, a gente fala. E aí eu coloquei só alguns benefícios aí para vocês estar lendo, né, que é a escalabilidade também, portabilidade e eficiência, e falando da parte de containers também com vocês.
E aí, claro, a gente também tem, não sei se eu dei um exemplo para vocês também, que o pessoal utiliza bastante a parte do containers, mas a gente tem o Doctors Containers, depois vocês podem estar olhando aí na internet. A gente tem o Amazon, que eu já falei, né, que ele utiliza bastante essas partes. A Microsoft Azure, a gente tem também. E a gente tem o Google Cloud, que a gente fala também, né, que é a plataforma aí, também que utiliza também bastante essas partes de containers aí. E algumas referências, pessoal, da nossa aula aí. E aí eu quero deixar um recadinho para vocês. Aí quem vai às vezes assistir a aula amanhã, vai entrar amanhã, não esqueçam de responder a nossa lista aí, tá? De chamada. Essa minha aula que eu estou dando aí para vocês vai ficar gravada. Eu vou entrar lá na disciplina de vocês, vou disponibilizar lá o link para vocês, se precisarem também do slide para vocês estudarem aí também. Mas e alguns outros temas também que eu trouxe, se vocês já estão estudando aí na apostila, não tem muitas coisas que eu trouxe aí para vocês, não tem na apostila, que eu gosto de trazer coisas, novidades para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da nossa aulinha. Espero vocês aí, vai ter logo, acho que a semana que vem ou na outra já a nossa aulinha de revisão. E eu agradeço por vocês terem vindo. Tenham uma boa noite e bons estudos. E até mais, pessoal. Um grande abraço a todos.